A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa está apresentando uma série especial para discutir a remoção de monumentos com um contexto histórico ligado a memórias dolorosas para alguns grupos. Um tema que acabou ganhando relevância com os protestos do movimento Black Lives Matter. Neste programa, vamos conversar com o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiena, e com a docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigelman. Também participa conosco Gabriel Fernandes, que é especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, órgão parceiro nosso na realização deste programa. Na análise de vocês, que efeitos os monumentos possuem no espaço urbano? Como que eles afetam e são afetados pelas pessoas que passam diariamente por eles? A pergunta, apesar de parecer simples, ela é bastante complexa e oportuna no contexto brasileiro e especialmente no contexto paulistano. Nós temos uma relação muito particular com os nossos monumentos. Os monumentos da cidade de São Paulo, eles não são propriamente referências no espaço. Um dia, eles eventualmente já foram alguns deles. Mas os monumentos, nós temos em São Paulo uma curiosa tradição, que é a tradição de monumentos nômades. Nós temos quase 70 monumentos que mudaram de lugar pelo menos uma vez. Não é raro monumentos que mudam de lugar 2 vezes, e temos alguns recordistas, como o Beijo, que é um fragmento do monumento ao Olavo Bilac, e hoje fica em frente à Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, que já passou por pelo menos 5 mudanças e algumas idas e vindas de depósitos. Os monumentos na cidade de São Paulo, esse tipo de situação muito particular, inclusive foi estudado longamente pela professora Maria Cristina Freire, do MAC USP, e tem, eventualmente, um destino mais sui generis ainda, que é o seu desterro em depósitos de monumentos, que na cidade de São Paulo, até pouco tempo atrás, significavam uma espécie de caminho sem volta. O monumento ia para um depósito e nunca mais voltava ao espaço público. De modo que pressupor uma identidade entre a nossa situação e centros hegemônicos, onde, de fato, os monumentos, desde o século XIX, têm essa função de organizar a paisagem, é importar um raciocínio que não explica a complexa relação que nós temos com os monumentos. 2 casos em particular são recorrentemente citados nessa tensão com a memória, que é o caso do monumento ao Borba Gato, Santo Amaro, e o monumento às bandeiras do Brecheret, no Ibirapuera. Eu gostaria de frisar, só finalizando, que esses 2 monumentos não são o único legado à problemática idealização dos bandeirantes na história do estado de São Paulo. Basta nós olharmos o mapa do estado e nós vamos nos dar conta que grande parte das nossas estradas são tributárias a bandeirantes. Fernão Dias, Anhanguera, nós temos inúmeras ruas que fazem referência a bandeirantes, talvez não tão conhecidos pela população, e nós temos escolas que homenageiam bandeirantes e outros monumentos dentro do Museu Paulista, hoje da USP, monumentos a bandeirantes que também são nômades e estão na Avenida Paulista. Portanto, essa opacidade dos monumentos no território paulistano me parece uma peculiaridade que nos coloca num centro de gravidade diferente da relação que, em geral, se tem com o monumento como uma referência
disse, a paisagem. Aqui, devido ao intenso nomadismo, às peculiaridades do depósito de monumentos da cidade de São Paulo, a nossa relação é uma relação de invisibilidade que reflete uma construção de determinadas políticas do esquecimento que nos são muito peculiares. E, finalizando, isso nos deixa numa situação muito particular também, porque aqui nós podemos dizer que, apesar dos monumentos serem o desdobramento de uma história do poder, sequer o poder se mantém como referência ao longo da história. Concordo muito com a Gisele, que ela estava trazendo, são pontos interessantíssimos, esses monumentos nômades certamente dão muito o que pensar. Eu estava aqui, sobre essa primeira pergunta, refletindo um pouco a respeito da humanidade e de como ela tem sido criativa na produção disso que nós aqui chamamos de estátuas, né? Mas que são esses monumentos que marcam as nossas cidades e centros, grupos humanos, de muitas maneiras. Essas estátuas têm um papel muito importante. Elas também falam muito sobre como cada sociedade se relaciona, né, com o seu passado e com a própria ideia de um patrimônio. O que nós vamos encontrar, fazendo um estudo que olhe para outras culturas, outros continentes, é uma infinidade de categorias que, mostram muito essa enorme criatividade que a humanidade teve, e não são só monumentos em pedra ou bronze, mas é sempre possível pensar em alguns marcos naturais, como monumentos também para outras culturas, monumentos sendo miniaturas, os monumentos monumentais, né? Então, certamente tem um campo aí muito grande. São pontos de encontro, marcos referenciais de locomoção das pessoas na cidade. São também lugares, às vezes, ditos abandonados, mas abandonados para quem, né? Que usos esses monumentos podem ter para além da sua função pragmática, pedagógica, que talvez um dia foi escrita sobre eles. Então, concordo plenamente com a Gisele. Embora a pergunta possa parecer simples, quais são os efeitos das estátuas nas nossas cidades, elas revelam muita coisa sobre a nossa relação com o patrimônio. E, nesse sentido, a discussão é deveras complexa. Eu queria pegar um pouco a partir da questão desse nomadismo monumental que é característico das nossas cidades. Muito tem se falado que uma alternativa para lidar com memórias dolorosas ou memórias traumáticas relacionadas a determinados monumentos seria a sua musealização, ou seria a sua transposição para um museu, e aí um museu entendido num sentido muito amplo. Talvez se trate de uma mera transposição do problema de um lugar para o outro. E aí a pergunta que eu queria fazer é: que tipo de política curatorial deveria ter um museu que tratasse com esses monumentos dolorosos, com esses monumentos traumáticos? Olha, eu acredito que sim, essa é uma solução, Gabriel. Eu vou dar o exemplo de Berlim, porque a Alemanha, no caso de memórias traumáticas, memórias dolorosas e memórias difíceis, é um campo bastante profícuo e exemplar para se tratar dessas questões. Próximo de Berlim, a cerca de 20, 30 quilômetros de Berlim, tem o Museu de Spandau, que é um antigo castelo, uma antiga fortaleza, que foi transformada em um museu de monumentos, em sua maioria problemáticos. Então, você tem ali nesse lugar desde monumentos nazistas, monumentos góticos, monumentos que ninguém sabe porque foram construídos e são, às vezes, aberrações em termos do paisagismo urbano. Isso não acontece apenas aqui no Brasil, acontece no mundo todo. Monumentos soviéticos, e toda essa constelação, ela aparece numa coleção com uma curadoria que procura problematizar a história daqueles marcos no espaço urbano. Por que isso é importante e interessante? É importante porque nós precisamos assumir que a história da barbárie, a memória da barbárie, é constitutiva da nossa história cultural. É o nosso problema com os monumentos aos bandeirantes.
a eleição da figura do bandeirante como a figura de construção da identidade paulista num determinado contexto histórico faz parte da nossa memória. Portanto, simplesmente pôr um fim nesses monumentos nos deixa com uma lacuna essencial para compreender as nossas contradições. A curadoria de monumentos, ela atua no sentido de, por um lado, tensionar essa memória da barbárie e, por outro, preservar grupos que foram vítimas desses processos, em alguns casos, ou que, de alguma maneira, se sentem agredidos pela presença desses marcos no espaço urbano. Então, é uma solução em termos de se refazer ou de recontar a história da barbárie sem abstrair que ela é parte constitutiva da nossa memória e do nosso patrimônio. Portanto, sim, me parece uma alternativa interessante essa aposta em processos curatoriais de monumentos. Não é a única alternativa. Hoje nós temos outros estudos que apontam outras direções. Tem um projeto muito interessante na Filadélfia, que é o Monument Lab, que faz chamadas para que artistas proponham expansões e contravenções desses monumentos, vamos chamar entre aspas, problemáticos, né? Problemáticos porque remetem a memórias difíceis, a memórias dolorosas, a memórias dos distintos genocídios que se processaram ao longo da história. Portanto, nós temos outros tipos de alternativa, inclusive o ativismo derrubacionista que ganhou a mídia a partir do caso do George Floyd. Derrubacionismo é uma tradução aí literal que eu estou fazendo do movimento Urban Fallism, né, que vem na esteira dos protestos dos estudantes na África do Sul com relação à presença de monumentos no campus universitário de Cape Town, que homenageavam aí traficantes de escravos e racistas históricos e que tinham como chamada "They must fall", ou seja, eles precisam cair. No caso da África do Sul, os monumentos nem foram derrubados, mas isso criou uma marca ativista que é o derrubacionismo, que ganhou a mídia agora na esteira dos protestos contra a execução pública, aí, eu não chamaria nem de assassinato do George Floyd, mas que não começa agora e que tem já uma trajetória, que já realizou uma série de atos desse perfil no mundo todo, em especial nos Estados Unidos e na Europa. Sobre levar, então, status para o museu, uma primeira questão que aparece para mim é se isso é uma promoção para a estátua ou se ela perde alguma coisa, ou se é ao contrário de uma promoção, né? Qual é o museu? Qual seria o museu? Como é que isso seria feito? A gente tem aquele exemplo histórico, clássico, todo mundo conhece, um pouco da pergunta que se faz no final do Antigo Regime, né, começo da Primeira República na França. O que a gente faz, né, com todo esse acervo dos reis, né, do Antigo Regime? A gente quebra, queima, destrói, reutiliza, derrete para fazer novas peças, utiliza o mesmo material para fazer os nossos novos monumentos e substitui. O que você faz com todos esses palácios, estátuas, quadros, enfim, todo esse acervo enorme que a monarquia juntou? E a solução, lá na época, foi dizer, bom, vamos aproveitar esse espaço, a própria residência, né, dos monarcas, para criar o museu, o próprio museu. Que todas essas peças que faziam parte do acervo da monarquia se tornem peças que pertençam ao cidadão republicano. Todo mundo pode entrar nesse espaço, de alguma forma tornar sua, é o seu patrimônio, é o patrimônio nacional, já não é mais um patrimônio, enfim, de uma monarquia. Então, sempre que há alguma substituição, uma grande revolução, uma mudança muito forte nas estruturas sociais, essa pergunta aparece. O que você faz com essa herança toda, essa angústia das influências? E aí, transpor para um museu pode ser uma coisa muito complicada, por uma série de razões.
esse museu tem que título? Esse museu tem uma entrada? Vai ser cobrado? Por outra parte, muitas vezes, diferentes culturas também acreditam que as estátuas ou seus monumentos em algum objeto, assim, eles carregam também uma alma, eles têm forças para além da exclusiva materialidade. Então, a colocação disso num museu pode nos falar de um aprisionamento dessa estátua e de quem é que ela representa, né? Sem dúvida, tem uma discussão muito profunda aí. Então, eu estava até assistindo ontem um programa da BBC que retomava, não sei se vocês viram, as declarações do presidente da França, do Macron e do Boris Johnson recentemente a respeito dessa questão de estátuas, e eles diziam que vão defender, não vão tirar, não querem remover. Depois dessas declarações dos presidentes e do primeiro-ministro inglês, houve uma discussão muito grande nos canais, e o que o movimento negro tem sublinhado muito é a importância de serem ouvidos nesse pedido que estão fazendo, de remoção de algumas estátuas, de alguns personagens especificamente, e deve ser muito doído você ser o descendente da terceira ou quarta geração e que teve teu avô, bisavô, escravo, e ter que voltar para casa, passar por uma rua ou botar teus filhos numa escola pública que tem o nome de algum desses personagens traficantes de escravos e essas estátuas. É muito terrível, realmente, para as pessoas terem que conviver com isso e ter que conviver também com um poder público que defende tanto essas estátuas e que, por outro lado, não ajuda. Bom, a gente pode voltar um pouco sobre esse tema mais para frente, se a gente for falar daquele caso dos Budas lá do Afeganistão, mas só para já falar um pouquinho, é surpreendente o esforço que a Unesco fez para recuperar essas pedras do Afeganistão e as barreiras que eles colocaram tão fortes para os seres humanos, imigrantes querendo atravessar. Como quem diz, a gente compra as pedras, paga muito alto para que elas venham aqui para o nosso museu, mas não queremos afegãos. São questões realmente muito duras, que falam de uma supremacia branca. Eu lembrei agora que nesse programa da BBC tinha uma entrevistada dizendo que é impressionante também, se você for olhar um pouco do problema das porcentagens. Pega o total das estátuas de uma cidade e vê quantos são europeus, quantos são brancos, quantos são homens e quantos, às vezes, dos poucos negros representados nessa, chamemos assim, de iconografia de estátuas assim, urbana, como desses poucos negros, muitos também teriam assim alguma coisa que muitos eram quase brancos também. Quem são os negros que são permitidos de entrar nesse hall dos monumentos? São questões muito delicadas e muito tristes para os movimentos que sofrem isso. Essa entrevistada falava, sim, tem que mandar para esses museus mesmo, né? Quem queira ver esses personagens, que pague para ir lá ver esse. Tem um personagem em Bristol, muito terrível, traficante de escravos, né? O Carlston. E depois ela estava comentando sobre... É impressionante como tem poucas coisas que esse personagem fez. Ele foi um terrível traficante de escravos, fez pouca coisa pela cidade de Bristol, na Inglaterra, mas ele teria tanto capital que ele financiou a construção das suas próprias estátuas. Então é como se fosse um mausoléu, alguém que comprou as representações de si, né, para limpar um pouco da sua história e espalhou isso tudo por aí. E olha que dificuldade estão tendo os movimentos negros para tirar essa estátua lá em Londres, em Bristol, né? Eu queria aproveitar justamente para trazer a questão dos Budas de Bamiyan e, nesse sentido, fazer um comentário a partir de dois casos, um deles esse, que eu acho que não são propriamente análogos, ou enfim, não são propriamente próximos do que está acontecendo agora, mas talvez a gente possa construir algumas analogias, a gente possa construir algumas reflexões a partir desses casos que são, de fato, muito distintos. Acho que um deles é o caso célebre da remoção da escultura de Richard Serra em Nova York, que é um caso bastante conhecido, que foi um caso judicializado e em função de uma insatisfação popular e que levou à remoção da estátua por vias judiciais. E o outro caso, que eu acho particularmente interessante, é esse da destruição dos Budas da região de Bamiyan, no Afeganistão, enfim, onde havia uma população que não era hegemônica no país, enfim, uma minoria budista no país, e em função de uma atitude que a gente pode considerar de um terrorismo de Estado, o regime talibã promoveu a destruição desses Budas monumentais. E aí o professor Alberto tem uma reflexão em torno dos sentidos dessa destruição e de como a própria população budista viu essa destruição. Eu queria perguntar para vocês se é possível estabelecer alguma analogia com esses casos, se a gente pode produzir alguma reflexão a partir deles.
Eu acho que assim, o caso do Richard Serra é algo pouco distinto, porque nós já estamos falando de uma intervenção que não tem o propósito de tensionar uma determinada memória, mas sim no caso de uma intervenção de um artista que problematizava a circulação de um determinado espaço. A escultura foi, para os nossos ouvintes que eventualmente não conheçam bem a história, o Tilted Arc, que é um arco curvo, foi implantado em 1981 na Federal Plaza em Nova York. Ela havia sido encomendada pela Divisão de Arte e Arquitetura do governo dos Estados Unidos em 79 e a obra era uma longa chapa retilínea e de aço de 36 metros, se eu não me engano, de largura, por 3,70 de altura. E ela tinha uma peculiaridade muito próxima às estratégias do artista, que é um mestre na reinvenção do aço e da própria noção de escultura e no campo expandido, né? Essa escultura que já não tem mais pedestal e que tensiona o lugar onde ela está. Essa chapa, ela era dobrada meticulosamente aí numa inclinação de 30 centímetros e por ter esse tamanho, né, de 36 metros de largura por 3,70 de altura, ela cortava a circulação na praça. A obra era um site específico e ela desencadeou, por estar naquele lugar e obrigar essa circulação no lugar pelas suas bordas, uma série de protestos e virou uma verdadeira batalha judicial, onde você percebe que ela direcionava certamente as forças do espaço, porque ela se voltava nessa curva para os edifícios aí da Federal Plaza. Depois de uma longa batalha judicial aí que vocês já mencionaram, a obra foi brutalmente removida, porque ela foi cortada em 3 partes. Eu repito que a grande questão da obra, do ponto de vista técnico, é essa curvatura aí em 30 centímetros e a função que essa curvatura tinha em apontar aos edifícios que estavam na praça. Nesse sentido, ela não era um monumento, ela não foi consagrada à memória de alguém. Ela é uma obra que nós poderíamos aproximar dessa noção mais contemporânea de contra-monumento. Na sua ausência agora e na forma como ela foi removida também, ela coloca em questão a dificuldade do poder de lidar com os signos que não são eleitos pelo poder para serem consagrados no espaço público. Então, não era por acaso que foi feita, inclusive, uma sugestão ao artista de se colocar, durante a batalha judicial, se colocar a obra em outro lugar. E ele dizia, não, essa obra é um site específico. Remover a obra é destruir a obra, o que se tornou um statement aí muito famoso dessa batalha judicial. Essa brutalidade do ato de remover a obra da forma como ela foi removida é reforçada também quando nós lembramos que um dos procedimentos escultóricos mais importantes era justamente como ela foi fincada no chão pelas extremidades, sem cortar a chapa. Então vamos falar um pouquinho do caso desses Budas lá no Afeganistão. Vocês certamente lembram, foi mais ou menos em 2001 que a gente recebeu, assim, a gente aqui no Ocidente, nos jornais, né, a notícia de que o regime talibã iria dinamitar essas estátuas. Claro que pegou todo mundo muito de surpresa, assim, porque são estátuas muito grandes, elas mediam 60 metros de altura, a maior delas, e elas tinham sido entalhadas dentro das falésias de uma montanha muitíssimo grande. Isso para dizer que o gesto de remoção, de demolição, não é uma coisa simples, não seria, exigiria um trabalho muito árduo, né?
muito esforço. Era uma estrutura assim, eram estátuas muito sólidas construídas assim na falésia. E aí começa essa negociação interessantíssima, né, entre o regime talibã e a Unesco a respeito desse caso. O que é importante lembrar é que se a gente fizer um pouco um estudo histórico da construção, a gente pode, lembrar que essa construção acontece no século VI depois de Cristo. A China estava naquela época sob a dinastia Tang, que começa um processo de expansão da China, chegando assim para o lado da Europa, né? Então aquela região toda de Bamiyan, onde depois os Hazara, que são muçulmanos, ocuparam essa região, né? Durante muito tempo foi parte da China. Então os chineses construíram em Bamiyan uma espécie de centro budista, de meditação, de peregrinação. Por ali passava também aquela antiga Rota da Seda, né? Que ia do antigo Império Romano até o Oriente. Então, quer dizer, foi bastante surpreendente que depois de tantos séculos, e a ocupação islâmica começa no século XI, né? Então, do século XI até 2001, foram muitíssimos anos em que essas estátuas parece que não representavam tanta ameaça aos islâmicos, né? Vocês sabem, existem, como a gente estava falando antes, para se referir à estátua, a patrimônio, a relíquia, os preceitos islâmicos têm várias categorias. Então, eles falam, tem objetos que são relíquias históricas que a gente não precisa destruir. Porque o gesto iconoclasta de destruir representações de divindades, ele de alguma maneira é compartilhado, né? Tanto pelas tradições islâmicas quanto pelas budistas. Os budistas que diziam o Buda só pode ser representado realmente nos reflexos cintilantes sobre as águas. E os islâmicos também diziam, a gente não faz representação de Alá, a gente não quer adorar imagens, a gente não quer nada disso. Mas as imagens que os outros fizeram, ou ficaram aqui, ou a gente ocupou, a gente considera como peças antigas do passado, enfim, e durante muito tempo os povos locais lá de Bamiyan souberam aproveitar isso também, no sentido de fazer visitas para estrangeiros, passeios pela região. Ninguém era budista mais nessa área praticamente, né? Mas eram vendidos selos dos Budas, as pessoas tiravam fotos, um pouco como quem vai à Petra, ou uma coisa desse tipo, assim, né? Até que, em 2001, começa essa discussão do regime talibã, que assume lá, com a Unesco, e a discussão é envolvendo diversos institutos do patrimônio de vários países do mundo, que ficam muito assustados com esse gesto, que é muito dispendioso, vai se gastar muita energia, muita dinamite, muito esforço, muitas pessoas, para dinamitar uma coisa absolutamente inofensiva, diziam alguns, né? Mas o ponto do regime talibã, durante todas as negociações, olha, e negociaram com o Japão, com a China, com a Unesco, com indianos. E o que deve ter sido muito complicado lá para o secretário de Cultura talibã devia ser receber todo esse apoio e ajuda humanitária que o Japão oferecia, por exemplo, em troca das pedras. Então, a gente faz o esforço de demolir esses Budas de 60 metros, tira pedra por pedra e traz aqui para o Japão. A gente está a fim de bancar esse esforço, né? E ainda dava alguma ajuda humanitária. Mas é curioso como essa ajuda humanitária não vem antes de que essas pedras, né, fossem negociadas, o que é, de alguma forma, muito surpreendente também. E a Unesco recebe, pelo que eu pesquisei, essa resposta do Talibã, né? Muito impressionante, como vocês querem também levar para a Suíça essas pedras, estão dispostos a pagar, a transportar, e se a gente for comparar essa paixão pela pedra com o desrespeito pelos imigrantes afegãos, por exemplo, né, na Europa, é muito surpreendente o apego que vocês têm à pedra. E eu acho que acabou sendo um gesto, né, um sinal de que essa negociação vai por água abaixo. Poderia não ter ido assim, né? E aí abre todo o leque também das discussões sobre repatriações. O que os impérios europeus fizeram na Índia, no Egito, na África, nas Américas, é assustador em termos de destruição de patrimônio. O que eles incendiaram, dilapidaram, arrasaram. Temos exemplos aos montes, desde os povos incas, né, escrevendo para a coroa espanhola, pedindo para a cultura deles ser um pouco mais respeitada, entendida. Diversos exemplos, né, de culturas e de todo um acervo material que foi totalmente destruído. E depois a Europa acabou se tornando, né, um dos lugares reconhecido mundialmente por cuidar do seu patrimônio. É um tanto curioso. E se a gente olha também no total dos prédios lá daquela lista da Unesco, no 100% das coisas tombadas, alguém tinha feito esse cálculo, eu não lembro muito bem, mas acho que 50%, ou quase 50% dos bens tombados são na Europa.
Do restante 50, 25 são construções europeias fora da Europa. E resta ao mundo e a toda a cultura e a civilização, né, não europeia esses pequenos 25%, né, para contribuir para a humanidade, sendo que a população é muitíssimo maior. E muitas vezes esses 25% de estátuas ou de patrimônios que restam nem sequer encaixam com a lógica da preservação patrimonial no sentido que a Unesco entende. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas na próxima semana você acompanha o terceiro episódio dessa série especial. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.